Karnal falou sobre emergência, sobre médicos, então a gente vai ouvir agora a Karina Oliani. Ela é médica especializada em medicina de emergência em áreas remotas. Ela já trabalhou, inclusive, num acampamento base do Everest. Na pandemia, a Karina esteve na linha de frente, nos hospitais de campanha. Ela fala sobre os desafios que esse momento vem trazendo para a gente e como a gente pode tentar, de certa maneira, encarar tudo isso com resiliência. Olha só. Eu vejo essa pandemia um pouco que nem a montanha. A gente passa muito tempo planejando, né? Por exemplo, para escalar o Everest pela primeira vez, foram 3 anos de treino, de trabalho duro, de planejamento, de correr atrás de patrocínio. Aí depois foram 55 dias de expedição, foram 20 dias subindo e descendo para aclimatar intensamente, 5 dias de ataque ao cume, 15 minutos no topo. A nossa vida é assim. Eu acho que a gente passa muito tempo subindo, bastante tempo descendo, e geralmente a gente passa esses 10, 15 minutos no topo. Então, a gente tem que aprender a gostar da jornada, a gente tem que focar um pouco mais no presente e não ficar com esse excesso de futuro. O excesso de futuro, ele causa ansiedade. O excesso de passado, ele causa depressão também. A pandemia, eu acho que é isso. Se a gente olhar lá pra frente e tudo que tá acontecendo e já aconteceu, a gente se desespera e dá uma angústia. A gente não vê a luz no fim do túnel. Mas se a gente olhar para as coisas boas que a gente tá tendo agora, né? Tanta gente entubado, tanta gente no funeral de um familiar, tanta gente realmente passando fome de verdade. E a gente parar e olhar para as coisas que a gente tem de bom, mesmo que elas sejam poucas, eu acho que a gente já consegue ser muito mais grato e ver a vida de uma maneira muito mais positiva. Ela fala, né, sobre o excesso de passado, o excesso de futuro, só que o excesso de presente também está bem difícil, né? Como ela disse, a gente só vê notícia triste, a gente só vê o sofrimento dos profissionais de saúde. Então, como encontrar o equilíbrio de você se sentir bem no meio de um cenário tão difícil para todo mundo, mas também não se alienar nesse sentido, Karnal? Um professor, eu falei de historiador brincando, mas um professor sabe que na véspera de entrega de notas trimestrais, bimestrais, no final do ano, ele vai atravessar sábado e domingo e madrugada corrigindo. Todo professor sabe disso. Toda pessoa sabe que as profissões têm determinados graus de resiliência que são muito importantes. Toda dona de casa, todo dono de casa, toda pessoa que cria um filho sabe que a criança vai chorar no momento em que a água estiver apitando, o telefone tocando e alguém chegando. Nada assim, agora problema A, depois o problema B. Crianças são um show de problemas que exigem resiliência. Isso é bom eu demonstrar essa resistência. Agora, sistematicamente, basear na mais-valia de um trabalhador, aquilo que não está previsto no contrato, para que ele se torne um robô, isto é um caminho que, se tarefa dada, é missão cumprida, isso pode ser lema de kamikaze. E os kamikazes cumpriam sua tarefa, mas eles não ganham a guerra. Vamos lembrar que o Japão não ganhou a guerra com essa estratégia. A Karina fala também, Gabi, sobre gostar da jornada. Foi um trecho que você destacou quando a gente estava ouvindo aqui, né? É fundamental, porque você fala para o Karnal esse excesso de passado, o excesso de futuro, e hoje em dia a gente está vivendo com excesso de presente. Como que a gente faz para não se alienar, mas ao mesmo tempo conseguir manter uma existência tranquila diante de tantas notícias negativas, de uma pandemia que, em virtude da má gestão, não acaba? Eu acho que a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. Então, falando de resiliência, acho que a gente já falou muito sobre o aspecto negativo da romantização, né, da resiliência, mas a gente pode falar também do aspecto negativo de uma existência não resiliente em grau nenhum, que é você desistir diante da primeira dificuldade ou você não se conformar e não conseguir lidar com a realidade tal como ela se apresenta. Eu acho que a principal distinção é o que é que eu consigo mudar e sobre o que eu não tenho controle. Então, existem aspectos da pandemia sobre os quais a gente não tem controle e a gente vai precisar adequar o nosso modo de vida para que a gente, enfim, consiga viver o melhor possível nessa situação. Existem outros aspectos sobre os quais a gente tem controle. O quanto de notícias que a gente consome é algo sobre o que a gente tem controle. E aí, Gabriela, mas a gente não pode se alienar, concordo plenamente, mas a gente também não pode prejudicar a nossa saúde mental, porque se nós ficarmos doentes, mentalmente doentes, a gente pode fazer muito pouco no sentido de melhorar o ambiente em que a gente vive. Então, a gente precisa se conhecer
e entender que resiliência, sim, é bom, a gente precisa crescer a partir das dificuldades, mas a gente tem que ter o amor próprio suficiente para não se submeter deliberadamente a uma vida de absoluto sofrimento, só para, enfim, mostrar para alguém que a gente é forte. Só para usar esse discurso, a Gabi falou sobre a pandemia, o que a gente viu e a gente ouviu a Karina falando sobre isso, é justamente os profissionais de saúde que trabalharam ali na linha de frente, muito sobrecarregados, a gente viu os hospitais lotados, a falta de equipamento e uma doença que a gente vê ainda desafiando a ciência. Então a resiliência, ela se tornou ali uma ferramenta para enfrentar essas jornadas muitas vezes exaustivas, tratando os casos graves de Covid. No início do ano passado, um médico italiano, o Nicola, publicou uma selfie mostrando o rosto marcado pela máscara de proteção depois de um plantão intenso. Essa é a foto dele. Naquela época, a Itália era o epicentro dos casos de Covid no mundo. Ele tirou essa foto e explicou que ele gostaria de mostrar para a filha dele quando ela for mais velha. Essa iniciativa inspirou outros profissionais de vários países e aí muitos começaram a fazer justamente a mesma coisa. Começaram a postar essas selfies depois de horas de plantão com os rostos marcados ali pelos equipamentos de proteção, sempre com um recado muito parecido. Cuidem-se e valorizem o trabalho dos profissionais de saúde. A gente continua vendo, notícias de pessoas aglomerando, fazendo festas e no fim da história é o profissional de saúde que vai ter que resolver, com muitas aspas, todos esses problemas. Então é importante que a gente veja isso para a gente tentar se conscientizar, porque ainda estamos na pandemia.